Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu voltei com aquele vídeo que eu estou amando fazer, que é o meu top 30 melhores jogos de todos os tempos. No vídeo passado eu falei os meus jogos de número 30 a 21 e hoje eu vou falar aqui os jogos do meio da lista, do 20 ao número 11. Então se você não viu o outro vídeo, volta lá para ver, porque tem 10 jogos muito bons e hoje eu vou trazer 10 jogos melhores ainda. Então vamos começar. O número 20 é um jogo que é o segundo jogo que vai aparecer aqui de uma trilogia que eu devo confessar, me pegou de jeito, eu gosto muito. E esse aqui é o Arquitetos do Reino Ocidental. O Arquitetos do Reino Ocidental foi o primeiro jogo dessa trilogia do Reino Ocidental que saiu e é um jogo que eu gosto porque é um jogo que funciona muito bem e melhor com mais pessoas. Funciona com 5 pessoas e, na minha opinião, a não ser que você tenha assim, alguém no seu grupo que tenha muita análise parálise, assim, que fica pensando demais, fica tentando estrategizar demais. A não ser que você tenha uma pessoa assim no grupo, é um jogo que mesmo com 5 pessoas tem muita estratégia e passa bem rápido, assim, umas 2 horas você consegue jogar uma partida e para mim ele é super interessante porque ele tem uma mecânica que é muito legal, que é o seguinte: você vai colocando os seus trabalhadores, é um jogo de alocação de trabalhadores, esqueci de falar. Você vai alocando seus trabalhadores para conseguir seus recursos. E tem uma particularidade que quanto mais trabalhadores você vai colocando, mais recursos você vai conseguindo naqueles lugares. E aí você vai acumulando os recursos para poder fazer as construções, ajudar a construir a catedral, esse tipo de coisa que você precisa fazer no jogo. Só que tem uma particularidade. Você pode prender os meeples, os trabalhadores do seu adversário. Você pode usar uma ação onde você pega todos eles, coloca no seu tabuleiro e depois joga todo mundo na prisão. E aí quando você joga eles na prisão, você recebe uma recompensa e depois o seu adversário tem que ir lá buscar eles na prisão se quiser pegar os trabalhadores de volta. E essa dinâmica com 5 pessoas, ela fica muito divertida, às vezes fica um pouco até assim, né, um pouco de confusão ali no jogo, mas é uma dinâmica que eu acho muito legal e é um jogo que eu recomendo se você tiver até mais jogadores para jogar. Se você for jogar com menos jogadores, ele é interessante, mas já fica um pouco menos divertido porque já tem menos acumulação ali de trabalhadores para você prender. Então o número 20 para mim é o Arquitetos do Reino Ocidental. O número 19 é um número que eu acho que a editora desse jogo já devia estar me pagando royalties. Porque eu já fiz todo mundo que eu conheço comprar uma cópia desse jogo. É jogar uma vez comigo e a pessoa vai na Amazon, vai no site e compra na hora. O jogo é o Skull King, que é um jogo que para mim é o melhor custo-benefício que você vai ter. É um jogo muito barato. Quando eu comprei ele, eu estava no Japão, né, mas depois eu vi na Europa, o jogo custa tipo 7 euros, assim, ele custa uns 8 dólares no máximo. Mas é um jogo que você joga repetidas vezes com os seus amigos, porque ele é um jogo muito divertido. Basicamente, a ideia do Skull King é assim: é como se fosse um truco da vida, um jogo de vaza, onde você vai jogar uma carta, cada pessoa vai jogar uma carta naquele turno, e quem tiver a carta maior, ganha, leva aquele turno. Beleza, mas qual é a particularidade? A particularidade é que o jogo é jogado em 10 rodadas, e a cada rodada você tem um número de cartas na sua mão igual ao número da rodada. Então, na primeira rodada, você tem uma carta. Na quinta rodada, você tem 5 cartas. Na 10ª rodada, você tem 10 cartas. Só que nesse jogo, você pega as cartas e antes de começar a rodada, você precisa apostar quantos turnos, quantas mãos você acha que você vai ganhar naquela rodada. E é aí que está toda a alma do negócio do jogo. Por quê? Se você acertar, você ganha ponto. Se você errar, você perde ponto. Basicamente é assim. E além de tudo, tem uma particularidade. Se você apostar que você não vai ganhar nenhuma, se você apostar no 0, nas primeiras rodadas não vale tanto ponto. Mas lá no final do jogo, já vale muito. Então na última rodada, você pode fazer uma rodada kamikaze e apostar que você não vai ganhar nenhuma e tentar manipular ali os turnos para ver se você consegue se livrar de todas as cartas na mão sem fazer nenhuma. É um jogo muito divertido. Você joga até 6 pessoas,
tem todo aquele desafio, e agora, será? O cara apostou 0, vamos fazer ele comprar, não sei o quê. E todas as vezes que eu joguei funcionou muito bem, as pessoas compraram, então fica aí a recomendação, se você encontrar, tiver acesso, Skull King, melhor custo-benefício que você vai ter. O número 18 é uma implementação de 2 de um jogo muito bom que eu falei no vídeo passado. É o Seven Wonders Duel. O Seven Wonders foi um jogo que fez muito sucesso quando ele saiu, há mais de 10 anos atrás. Mas ele tinha um problema. Ele não funciona legal com poucos jogadores e funciona pessimamente com 2. Tanto é que na nova versão do Seven Wonders que foi lançada, eles removeram completamente a opção de 2 jogadores porque não funcionava e não era legal. Mas para resolver esse problema, eles lançaram uma nova versão que pega toda a ideia do espírito ali do Seven Wonders, mas converte para um jogo de 2 pessoas. Então lá no Seven Wonders original, é um jogo de draft onde você tem as cartas na mão e você vai passando as cartas para os seus adversários. Eles converteram para um jogo onde as cartas estão todas na mesa. Você constrói uma forma onde algumas cartas estão reveladas e as outras não. E você e seu adversário vão pegando as cartas, vão draftando as cartas desse formato, as cartas que estão disponíveis. O jogo também tem 3 eras, assim como o jogo original, mantém o padrão de cores, mantém o padrão de tipos de estrutura, mas tem uma pegada bem diferente. Porque nesse jogo você pode ganhar de 3 maneiras diferentes. Ou você vai até o final, e aí tem a vitória civil, que fala que é através de pontos, mas você também pode ganhar na trilha de guerra, na trilha militar, que é como se fosse um cabo de guerra. O peão vai para frente ou vai para trás, e se você chegar lá na base do seu adversário, você ganha a vitória militar. Ou você ainda pode fazer uma vitória científica, se você acumular cartas suficientes com símbolos científicos diferentes. Então é um jogo onde você está ali, montando a sua estratégia, pegando as cartas, construindo o seu reino, mas você tem que estar de olho, ó, se seu adversário não está pegando as cartas de ciência, não está pegando as cartas militares e está armando uma vitória para cima de você. Então é um jogo muito legal, uma ótima implementação e que eu recomendo muito, Seven Wonders Duel. O próximo jogo, número 17, também é um jogo de 2, é o Targ. O Targ é um jogo onde você tem os seus trabalhadores para você alocar num grid de cartas, só que tem uma particularidade. Você aloca os seus jogadores nas bordas do grid e você pega as cartas dos pontos aonde os seus trabalhadores cruzam. E aí você tem que usar essas cartas que você pega para acumular recursos, para poder comprar cartas e construir um tablô, um mosaico na sua frente com as cartas que você for construindo, e essas cartas elas vão te gerar a sua pontuação de final de jogo. É um jogo aparentemente bem simples assim de jogar, mas super estratégico, onde você tem que tentar buscar ali as cartas que tem mais sinergia com o que você já construiu, que tem mais sinergia com os recursos que você tem, e você tem que ficar também prestando atenção no seu adversário para ver se ele não está tentando pegar um recurso que você quer, se ele não vai te bloquear na hora de pegar as cartas no grid. Então é um jogo muito legal que eu recomendo de 2, super baratinho também. Não sei como está a disponibilidade aqui no Brasil, mas em geral é uma caixinha pequena. Um jogo muito legal, Targ. O número 16 já mudou completamente. Sair de um pequeno joguinho, de uma caixinha pequena, para um jogo numa caixa enorme, com umas miniaturas gigantes, com um mapa bem grande. Eu estou falando do Rising Sun. É um jogo de guerra ambientado no Japão, onde você vai batalhar usando várias miniaturas, onde você tem algumas miniaturas de onis, de monstros enormes que você pode colocar para lutar do seu lado. E é um jogo que tem uma estratégia de guerra muito interessante, onde você pode optar, por exemplo, de desistir da batalha para poder angariar mais recursos, onde você vai tentar controlar mais áreas, mas se você não controlar, não necessariamente você está perdendo o jogo. Então é um jogo onde você tem que tentar entender por onde o seu adversário está querendo caminhar ali na estratégia dele, para você tentar ser mais esperto e fazer o contrário do que ele está esperando. É um jogo que eu gostei muito de jogar, ele precisa de todo um cenário, tem que ser um dia especial, porque é um jogo longo, mas é um jogo muito bonito também, é um jogo muito legal. Então se você tiver acesso, tiver chance de jogar, eu recomendo Rising Sun. O número 15 é um outro jogo de dedução. Então no vídeo passado eu falei do Cryptid, que é um ótimo jogo de dedução lógica,
Mas o meu preferido hoje nessa área, com certeza, é o Search for the Planet X. Esse Search for the Planet X é um jogo onde você é um astrônomo e você precisa descobrir em qual quadrante do universo está o planeta X. Então você tem um mapa do universo dividido em vários quadrantes e você tem algumas regras de alguns objetos que você pode ver ali no céu que te dizem, que te dão algumas dicas de onde que o planeta X pode estar. Por exemplo, você tem asteroides, você tem cometas, e as regras falam, o asteroide não pode estar a 2 quadrantes de um cometa, o planeta X não pode estar, sabe? Você tem esses tipos de regra, e aí vai você e seu adversário usando um app, na verdade é um jogo baseado em app, onde você pode pegar mais dicas, você pode escanear os quadrantes, você pode tentar identificar aonde que estão outros objetos, e você tem um mapinha onde você vai ali desenhando todas as regras que você pega e tentando deduzir. Então se não pode aqui, não pode ali, então só pode estar aqui. E quando você acha que encontrou o planeta X, você vai lá e tenta adivinhar, e quando você consegue adivinhar, é uma alegria tremenda, você fala, sou muito inteligente. Quando você erra, você fala, não sou tão inteligente assim. Mas é um jogo muito legal de dedução, onde você tem que achar o planeta X mais rápido do que os seus adversários. Então, o número 15, Search for the Planet X. O número 14 é um jogo que você tem vários tiles dispostos, assim, formando um mapa, e você tem vários meeples de cores diferentes, que representam tribos diferentes, e essas tribos fazem ações diferentes. Eu estou falando do Five Tribes. Um ótimo jogo que eu particularmente gosto muito de jogar. É um jogo onde você tem algumas cartas que te auxiliam, que são as cartas dos gênios, que podem te dar poderes que são sempre muito fortes e muito importantes. E é onde você tem que, basicamente no jogo, você tem esses tiles que eu falei, com vários meeples que ficam ali de cores diferentes. E você precisa se mover com uma particularidade. O último meeple, que vai parar no último tile, à medida que você vai movendo, você vai deixando um meeple pelo caminho. E quando você chega no último que sobra, se você tiver, aliás, você tem que ter meeples de outra cor naquele tile e você combina com o que você acabou de levar para lá para fazer as suas ações, que podem ser diferentes dependendo da cor dos meeples, que representam as tribos diferentes. E aí você vai tentando fazer isso para buscar o que for mais interessante para você. Juntar dinheiro, pegar mercadoria, assassinar os adversários. Você pode fazer várias coisas diferentes desse estilo e você está ali sempre tentando conquistar os melhores terrenos. É um jogo bem bacana, é um jogo que às vezes dá uma quebradinha de cabeça, porque você fica tentando fazer as contas de qual é o melhor caminho, será que eu consigo chegar ali, se eu for por cima, se eu for por baixo, se eu passar pelo lado, mas aí eu vou abrir esse tile aqui para o meu adversário poder pegar. Então é um jogo onde às vezes ele fica um pouquinho lento quando você está tentando planejar ali o que fazer, mas que quando você consegue encaixar um combo legal é sempre muito divertido. Então o número 14 para mim é o Five Tribes. O número 13 é um jogo que foi apresentado por um amigo meu que é assim, fanático por esse jogo. Para ele é o melhor jogo da história do universo. E eu tenho que reconhecer que é um jogo muito bom mesmo. É um jogo que eu jogo bastante ele online hoje, é uma maneira de eu jogar com esses meus amigos que moram em outras cidades, outros países. E é um jogo que foi o pai de uma mecânica que é uma mecânica muito legal, que é a mecânica do deck building. Eu estou falando do Dominion. No Dominion, é um jogo que a única mecânica dele é o deck building. O que é o deck building? Você começa o jogo com um baralho com 10 cartas e são aquelas cartas que são o seu baralho desde o começo do jogo. Você compra, faz suas ações, descarta e compra mais cartas. Durante o jogo, você precisa ir comprando mais cartas que estão dispostas no centro da mesa para você ir melhorando cada vez mais os seus decks. O seu baralho, porque na próxima vez que você comprar, você quer ter muito dinheiro ou muitas ações ou muitos recursos para você poder comprar as cartas que realmente pontuam no final do jogo. Então é um jogo onde você tem tudo disposto, está tudo aberto. Todos os jogadores têm tudo disponível, mas cada um toma um caminho completamente diferente ali na estratégia, tentando otimizar o seu baralho para poder comprar o mais rápido possível as cartas de ponto. É um jogo que dá para você jogar assim, várias partidas seguidas com seus amigos. É muito legal de jogar. Não é à toa que ele criou essa mecânica que vários jogos copiam hoje. Tá na moda copiar o deck building nos jogos. Então, meu número 13 é o Dominion. O
número 12 é talvez um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida de jogos de tabuleiro. Mas ele é tão bom que até hoje eu gosto muito de jogar ele. Eu estou falando do Istanbul, que basicamente é uma corrida para ver quem consegue comprar mais rubis mais rápido possível. No Istanbul, diferente do Five Tribes, que você vai andando e vai deixando as suas pecinhas, no Istanbul você pode andar de duas maneiras diferentes. Ou você anda e deixa um trabalhador seu, caso você não tenha no tile que você quer ir, ou você vem voltando e recolhendo os seus trabalhadores. Então ele é um jogo onde você consegue planejar a compra de rubis, que pode ser feita com dinheiro ou com recursos, baseado no caminho que você vai traçando ali no seu tabuleiro, que é aleatório, e em cada jogo você pode montar diferente. Então essa otimização do caminho que você faz é a alma do Istanbul, porque você precisa fazer o mais rápido possível. Você precisa comprar os 5 rubis antes que o seu adversário. Então essa tensão de você falar assim, ai, ele já tá com 3, eu tô só com 1, como é que eu faço para acelerar? Ou ele vai ganhar na próxima, será que eu consigo ganhar? Isso faz com que Istanbul seja um jogo muito legal. Então eu recomendo demais. Meu número 12, Istanbul. E o último jogo no dia de hoje é um jogo que quando eu comecei a jogar ele na minha vida, eu viciei, jogava com meus amigos e com minha esposa todos os dias. É um jogo muito legal, muito bonito, que tem uma temática legal, que não interfere em nada no jogo, porque ele é abstrato. É o Sagrada. No Sagrada, você tem dados coloridos, que a ideia é que eles representam os vitrais da Sagrada Família lá em Barcelona. E esses dados, eles têm que ser colocados ali no vitral do seu tabuleiro, seguindo regras. E essas regras, tanto de colocação dos dados no seu vitral, quanto de pontuação, elas são o que faz o diferencial do jogo. Porque você precisa colocar os dados, respeitando as regras, mas você precisa ver o que vai fazer mais pontuação para você. É uma fileira com cores diferentes? É uma coluna com números diferentes? O que está dando ponto naquela partida e como você vai fazer para otimizar os seus pontos? Então, de novo, é um jogo de otimização, onde você tem ali alguns dados disponíveis a cada rodada e você precisa escolher, colocar e torcer para que nas próximas rodadas apareçam os dados que vão completar os buracos ali do seu vitral. Muitas vezes você chega no último turno falando assim, eu preciso de um 2 amarelo, e não sai o 2 amarelo. Mas quando sai o 2 amarelo, é muito divertido e você encaixa muita pontuação. Então, meu número 11, um dos jogos que a gente mais jogou até hoje, é o Sagrada. Então é isso aí, galera. Agora, o próximo vídeo já é a finalização desse top 30 de melhores jogos para mim. Espero que vocês estejam gostando. De novo, comentem aqui quais são os seus jogos preferidos. Eu fico muito interessado em conhecer novos jogos e saber o que vocês gostam. E até o próximo vídeo.